Fala pessoal, é mais uma vez uma satisfação recebê-los no canal Eu Programando. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui presente para darmos continuidade aos nossos estudos. Como eu sempre peço para vocês, se você conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, não esquece de indicar o canal para essa pessoa, beleza? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre mais um tema referente à data e hora, que é um tema de suma importância para a sua vida como programador. Vai cair na certificação uma ou outra questão, mas muito mais você vai usar no seu dia a dia se você escolher a plataforma Java ou se você precisar fazer um programa utilizando a plataforma Java, tá certo? Que é a formatação, pessoal, de datas e horas, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu criei três classes aqui, tá? Pra gente ver separadamente. A primeira coisa muito importante aqui na nossa aula é para trabalhar com data, para você formatar data e hora utilizando a API do Java, você vai precisar dessa classe aqui, ó, o DateTimeFormatter, tá? Ele é uma classe que tá, ó, se você perceber aqui na hierarquia do nosso local date, que é a classe que a gente vem trabalhando com datas desde então, ela está nesse pacote java.time, tá? Então você vai ver que o datetime formatter, ele também está dentro do pacote JavaTime, só que dentro de um outro pacote chamado format, tá? Então nós precisamos dessa classe, nós precisamos dessa estrutura para poder formatar as nossas datas em Java. O que é o formatar as nossas datas em Java? Antes de tudo, ó, eu vou comentar todas essas linhas aqui, tá? Para a gente lembrar uma coisa que ela é básica do Java, tá? Ó, eu tenho aqui a nossa data. Opa, desculpa, é uma string. Eu fico alternando entre o teclado do notebook do trabalho e o meu teclado e eu fico me perdendo. Então eu tenho aqui, ó, data, tá? Então, se eu executar esse programa aqui agora, tá? O nosso formatando data, vocês vão ver que ele vai imprimir uma única linha e a data, ela tem esse formato, que é ano, sinal de menor, hífen, né? Mês, hífen, dia, tá? Mas, Adriano, no meu programa eu quero exibir a data no formato brasileiro. Como é que eu poderia fazer? Então, vamos lá, pessoal. Ó, aqui a gente vai pegar o nosso DateTimeFormatter, tá? E você vai criar um DateTimeFormatter a partir da chamada de alguns métodos. E são esses que eu usei aqui embaixo, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês. Ó, esse offLocalized, o que é isso? Eu estou criando as datas, ou as datas horas, ou as horas, não importa. Eu estou criando um datetime formatter, passando um estilo de formatação pré-definido pela API do nosso formatter para essa classe. Então, quando eu faço a chamada de algum desses offLocalized, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu quero que você crie eu quero, a partir da chamada desse método, que você me devolva um datetime formatter com o estilo de formato que eu vou lhe passar por parâmetro. Então, ó, eu posso vir aqui no offLocalizedDate. Por que date, pessoal? Porque nós vamos formatar um local date. Isso aqui é importante e a gente já vai ver como isso funciona para cá para frente, tá? Então, um offLocalizedDate, ó, percebam que tem um offLocalizedTime, tá? Tem um offLocalized datetime e um offLocalized date, ou seja, então a gente pode criar só para hora, um formatador só para data e um formatador para data hora, dependendo do objeto que você quer formatar. Nesse caso, vamos usar o do date, porque a nossa data ela é apenas uma data, ela é um local date, tá? Então, eu tenho que vir aqui e dizer qual que é o format style que eu quero para essa data, tá? Então, eu
vou usar aqui, vou usar o mais simples de todos, que é o short, tá? Só para você ver. E aí, ó, aqui embaixo, ao invés de printar a data naquele formato padrão, né, nesse formato aqui, ó, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou escrever aqui formatada, tá? Para você ver a diferença da data e da data formatada, tá? Então, quando a gente executar agora o nosso programa, perceba o que vai acontecer, ó. Por padrão, o short ele vai nos entregar uma data que tem exatamente o mesmo padrão do nosso local date. Então, eu tenho como trabalhar com outros formatos. Ó. Eu vou trabalhar com o medium agora. O que o medium vai nos retornar? Opa, desculpa, na verdade. Desculpa, pessoal. Não é isso não. Eu estava achando estranho. Não é isso não. Eu tenho que formatar a data, tá? Eu criei um DTF, mas aqui eu não formatei. Então, aqui é DTF.format. E aí a gente passa a nossa data como parâmetro desse método format. Agora sim, eu estava achando estranho. Quando eu vi aqui, eu falei, tá igual. De fato, estava faltando a gente formatar, certo? Então, quando a gente executar, ó, percebam, o nosso off-localized-date, o que ele faz? Ó? Se a gente der uma lida aqui, ó, ele retorna uma data, um formato de data para a cronologia ISO de um local específico, tá? Então, uma coisa que é importante, ó, como o local da minha máquina ele já é o Brasil, o que está acontecendo? A API do Java, quando eu estou chamando o formato curto, ou seja, short, da nossa formatação, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não vai mais interessar para a nossa aula. Eu estava fazendo só uns testes. Então, quando a gente chama o formato curto, tá, da nossa data, percebam, ele retorna dia, mês e ano, só que olha que interessante, pessoal. Ah, ele retornou 2000 e... Não. Ele retornou o 20, tá? Que é o 20 de 2020, tá? Se eu vier aqui e mudar o ano para 2019, ele vai mudar, ó, quando nós executarmos o programa, ele vai mudar para 21/12 de 19, tá? Então, aquele 20 que estava aparecendo, vou até deixar 19 aqui, não é o 20 de 2000 e alguma coisa, ele não cortou a sua data, tá? Ele estava usando, na verdade, os 2 dígitos finais do ano. A gente tem como chamar o formato medium, ou seja, é um formato intermediário entre o curto e o formato longo, tá? Ó, o medium ele já vai nos retornar a data no formato com o ano completo. A gente tem o long, vai esticar um pouquinho mais a nossa data. Percebam que a gente só está trabalhando aqui com padrões pré-formatados, tá? Então, ó, chamou aqui, ó, ele já vai retornar um textinho, 21 de dezembro de 2019, e tem o full, tá? E aí o full, ele vai nos retornar sábado, vírgula, 21 de dezembro de 2019. Então, o Java ele já entrega isso para você, tá? Você não precisa ficar se preocupando em formatar, em criar os seus próprios formatos, caso tudo que você precise é a sua data nesses formatos, tá? Se eu não me engano, deixa eu me lembrar aqui, pessoal, a gente pode, não, para data não tem, tá? A gente vai já ver uma outra forma de fazer isso aqui, tá? Então, deixa eu separar aqui o formatado e o data aqui embaixo. Aí, percebam que legal, pessoal, olha só. Aí, eu vou vir aqui, eu não quero usar esse cara aqui pré-formatado, tá? Eu quero criar o meu próprio formato. Por quê? Sei lá, pessoal, porque você está fazendo a integração entre dois serviços e lá na outra ponta o seu cliente está esperando que a data vá num formato específico, por exemplo, tá? Então você pode trabalhar a sua data para esse formato. Ah, porque você vai jogar num arquivo texto.
e a pessoa lá está quebrando a data em arquivo texto usando, sei lá, pipe ou ponto e vírgula. Não importa, tá? A gente vem aqui, cria o nosso datetime formatter, ponto, e aí você diz aqui, ó, of pattern. Você está dizendo qual pattern você vai utilizar, tá? Então, olha que legal. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, o pattern que eu vou utilizar é o seguinte, eu quero que primeiro venha um mês, aí eu quero dois pontos não, ponto e vírgula, aí eu quero que venha o ano com 4 dígitos e eu quero que venha o dia, tá? Então, ó, percebam que não é um formato de data padrão ou conhecido ou comum, né? Tipo, eu pelo menos nunca vi uma data formatada dessa forma aqui, tá? Nunca precisei trabalhar com uma data formatada dessa forma aqui, mas vai que você precisa. Então, se você precisar, esse off pattern é uma forma que a API lhe deu de você montar o seu próprio padrão que você quer de retorno de data. Então, ó, perceba, ele retornou 12, que é o mês da data, ele retornou ponto e vírgula, que foi o que a gente colocou aqui no nosso padrão, ele colocou o ano com 4 dígitos, mais um ponto e vírgula, que nós colocamos no nosso padrão, e o dia com 2 dígitos, tá certo? Então, ele transformou essa data aqui em cima, que estava no formato padrão dela, para uma data com um formato no nosso padrão especificamente, tá certo? Então, na verdade, ele não transforma a data ela é a mesma. A chamada do método format, ele formata a data para um padrão de caractere que você quer, tá? Por que ele não transforma a data, pessoal? Porque aqui embaixo a gente printou a data depois de chamar o format e, ó, ela continua sendo um objeto local date não mutável do Java, tá certo? Então, quando a gente chamou o format, aí sim ele fez a formatação dessa data, saiu dessa linha aqui, a data, na verdade, nessa linha aqui, a data ela não se altera, tá? Ele só criou uma string formatando a data com base no que nós informamos aqui em cima. Tá certo, pessoal? Então, essas são as duas formas que nós podemos fazer para trabalhar com datas, tá? Vou deixar comentário aqui para você ver os estilos. Eu fiz a mesma coisa nas horas, vou apagar tudo isso aqui, não interessa pra gente. Eu ia deixar isso aqui na aula, mas ia ficar um saco. Vamos fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Com o tempo agora, ó. Eu vou pegar o nosso local time. E aí, a gente vai criar aqui a nossa hora. Local time.off. E a gente só precisa informar hora, minuto e segundo, né? Caso a gente queira. Vamos lá. Vai ser 10 e 15 minutos e 43 segundos, para ficar bem discrepante, tá? Pra gente conseguir ver. Aqui, ó, diferentemente do nosso exemplo anterior, o nosso DTF, ele vai formatar, tá, a nossa hora, né? Antes disso, na verdade, antes de formatar a hora, eu vou chamar a hora sozinha aqui, tá? Para vocês verem a diferença. Eu vou até copiar, né? Porque depois a gente vai fazer o formato aqui em cima. Mas vamos ver primeiro a diferença, tá, pessoal? Ó, quando a gente executar o nosso formatando hora, ó, a hora ela vem no padrãozinho 10, 2.15, 2.43. Vamos explorar agora esse nosso formatador, tá? Então, quando eu digitar aqui dtf.format, olha só, pessoal, primeira coisa antes de qualquer coisa, tá? Aqui, ó, no datetime format, quando eu chamei o off-localized, eu chamei o off-localized time, tá? Isso aqui é importantíssimo. Aqui na data, eu chamei o off-localized date. Então, muito cuidado na hora da prova. Porque se na hora da prova você usou um local date, você quer formatar um local date
e ele está chamando um off localized time, você vai ter uma exceção. E olha que complicado, é complicado. A sua exceção vai ser em tempo de execução, mas é um complicado que faz sentido, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar aqui off localized date. Só que percebam, é um off localized date, só que a gente está trabalhando com uma hora. Não existe uma data, não existe ano, mês e dia. O que acontece, Adriano, se a gente trabalhar com um off localized date? Percebam já um detalhe, ó. Não quebrou a compilação, tá? Ou seja, o programa ele vai compilar. E aí o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem a diferença. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu executar o método format, ó, ele vai quebrar. Só que olha só, aqui em cima ele printou essa data, essa hora normalmente. E aqui embaixo, ó, quando a gente chamou o dtf.format hora, olha o que ele disse pra gente, ó. O temporal type não é suportado, tá? Ó, o que aconteceu? Não suporta o campo dia do mês. Por quê? Porque esse temporal type que você passou aqui, tá? Como parâmetro do método format, ele não tem um dia do mês. Ele não tem um ano, ele não tem um mês. Então, como não tem, o que acontece? O Java ele lhe retorna uma exceção. Ele diz, olha, eu não tenho o que fazer com esse temporal type que você passou aqui de parâmetro. Então, muito cuidado com isso na hora da prova. Prestem atenção a esses detalhes. Se agora a gente chama o tipo correto of localized time, olha o que acontece, pessoal. A gente está passando o formato curto. O que é o formato curto? Ó? Ele só mostra as horas e o minuto. Aí eu vou chamar o formato médio, né, que é o medium. O que ele retorna quando eu chamo o formato medium? Está compilando. Ele retorna exatamente a mesma hora no formato padrão. Aí, olha que legal, pessoal. Eu vou chamar aqui o long. Aí eu pergunto para vocês, dentro dessa hora que nós definimos aqui, tem algum formato mais longo que esse daqui? O que vocês acham? Olha o que aconteceu, pessoal. Ele não conseguiu extrair valores, tá? Para poder criar um formato long do nosso datetime formatter quando nós vamos formatar apenas um time, apenas uma hora, tá? Assim como o full, a mesma coisa. Olha o que vai acontecer. Quebra, ó, a mesma exceção, tá? Então, localized time, ele só tem o short, tá? Que funciona corretamente e não lhe mostra os segundos, e o medium. Tá? Aí olha o que a gente vai fazer. A gente vai criar aqui um quarto parâmetro que são os nossos milissegundos, tá? Os nossos nanosegundos, né? E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos usar o long. O que vocês acham que vai acontecer? Eu nunca explorei isso. Ó, não funciona, tá? Percebam, não funciona. Ou seja, o nosso localized time, ele é limitado a hora, minuto e segundo. Então, cuidado com isso na hora da prova. Eu acabei de aprender isso aqui junto com vocês. Eu ainda não tinha explorado. Então, o nosso local time só pode ser formatado pelo date formatter usando essa chamada de off localized time, se a gente trabalhar até o format style medium, tá certo? Por último, a nossa data hora. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Não me interessa nada disso aqui. Deixa eu repetir aqui o nosso local date. Tá? Só que com a diferença agora de que a gente vai usar o local date
time, né, pessoal? Não é mais só o nosso local date. Local date time. Então a gente está trabalhando com ano, mês, dia. Ano. Local date time. Ponto. Off. Aí vamos lá. 2019. 12. 21. Às 8h46. Tá? 08 não, né? E 22 segundos. Aí, pessoal, vamos lá. Antes nós vamos trabalhar aqui com o nosso DateTime Formatter. E aí, preste atenção, ó. Eu estou chamando o Off Localized Date. O que vocês acham que vai acontecer? Tá? Vocês acham que o DateTime Formatter ele vai conseguir fazer o parse, sendo que ele está esperando um Localized Date? Opa, eu chamei o formatando hora. Tenho que executar a classe primeiro. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. A gente tem um local date time, tá? No nosso pacote local date time, nós temos valores de data e valores de hora. Se no seu formatter você está montando um localized date, se você está montando um datetime formatter específico para um format style de data, o que vai acontecer? Ele consegue fazer o parse. Muito provavelmente, se a gente fizer aqui para de hora, não esqueçam, hora não tem o full. Então, se a gente vier aqui e colocar, o medium, ou seja, estou colocando o meio termo, o format style meio termo do time, que na verdade é o máximo do time, né? E aí nós estamos criando um datetime formatter para formatar horas e nós estamos passando um local date time, tá? Quando a gente executar esse código, a mesma coisa, ó, ele consegue fazer. Por quê? Porque esse datetime formatter, ele consegue extrair todos os campos de hora de dentro desse local date time. Se eu não informar a hora, o minuto e o segundo, Adriano, ele vai funcionar? O que vocês acham? Ah, não, nem dá, né? Nem dá. A gente tem que informar pelo menos a hora e o minuto no off do local date time. Então, pessoal, ele está preparado para funcionar. Mas percebam, ó, tem o completo. Tem o off localized date time, que inclusive tem duas versões. Uma é você passa para ele só o format style e a outra você pode passar para ele um locale, tá? Você pode passar para ele um locale, que nada mais é que uma classe Java onde você pode montar um objeto que referencia um local, literalmente um local. Há já na API do Java países fixos, né? E algumas você tem que montar com base no que você quer. O Brasil, por exemplo, é um deles. Não existe um locale.brasil. Você tem que montar um objeto chamando o construtor e passando PTBR para ele saber que você está querendo formatar ou criar um locale para o português do Brasil. Isso foge do escopo dessa aula. A gente vai ver numa aula seguinte, na próxima aula, quando nós falarmos sobre o parse, ou seja, quando você recebe uma data em outro formato e você quer transformar em uma data, tá? Na aula de hoje, o locale ele não é importante para nós, tá? Então, para a gente concluir, pessoal, ó, chamando agora o localized datetime, tá? Nós estamos usando agora o datetime, ou seja, você está colocando dentro do time formatter, dizendo para ele trabalhar tanto com valores de data quanto com valores de hora. E agora, quando nós chamarmos nossa classe, passando para ela o format, ó, você vai ver aqui, ó, o medium.
que aconteceu? Ó? Ele deixou a data em 21/12/2019, às 8h46 e 22 segundos. Se você passar o short, ó, 21/12/2019, às 8h46, ele não mostra nem os segundos. Se você passar o long, lembra que no time nós já chegamos no limite. Ó, não tem um localized date long, tá? Ou seja, a gente não consegue também formatar um date time para long, tá, pessoal? Então, ó, a gente pode ir até o medium, que é o máximo que ele faz pra gente usando o local date time. Eu não sei por que isso, tá? Eu confesso para vocês que quando eu estava estudando esse tema, eu fiquei encucado, porque, ó, se o nosso local date ele permite que a gente use o long e o full, e ele mostra a data mais extensa, colocando sábado ou segunda-feira, 21 de dezembro de 2019 e tal, ele também deveria fazer a mesma coisa com o datetime formatter, tá? Só que não acontece. O datetime formatter ele é limitado pelo estilo do nosso local date time, tá? Então a gente não vai conseguir trabalhar com a estrutura long, com o style long e full, também utilizando um local date. Então cuidado, a única classe da API que permite ser formatado para um datetime formatter com estilo longo e cheio, full, é a local date, tá? Tanto a local time quanto a local date time, ou seja, tem time no nome, você não pode usar nem o format long, nem o format full, tá certo? Então é isso, pessoal, na aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos trabalhar melhor o pattern, tá? A gente vai entender como a gente pode usar melhor esse pattern aqui para a gente poder manipular as nossas data e hora em mão dupla, tá? Tanto quando você tem uma data e você quer mostrar essa data em outro formato, tanto quanto uma outra pessoa está lhe mandando a data em um formato que é estranho. Isso é muito comum em integração de sistemas, principalmente se esses sistemas são de localidades, né? Estou falando de localidades mundiais diferentes, tá? Pode coincidir de você pegar um outro país onde o formato de datas é igual ao do seu país, não teria problema nenhum, mas no geral também convenciona-se a usar no formato inglês americano, que aí já está tudo certo, basicamente é entendido no mundo todo, mas você pode pegar lá um sistema, precisar fazer a integração com um sistema de um outro país, de uma outra localidade X, que a pessoa está colocando lá no sistema dela, lá na interface, na API dela, a data no formato que ela quer, e você, tipo assim, putz, ao invés de você ter todo o trabalho de convencer aquela pessoa a mudar a data dela, você pode dizer, não, ok, a data está nesse formato, então eu vou receber aqui no meu sistema e vou fazer o parse desse formato aí de que ele está dizendo que é uma data para uma data que eu entendo, tá certo, pessoal? Então, a gente tem várias formas. Na verdade, o formato, a formatação de datas, ela é isso, ela é a mão dupla. É tanto você transformando uma data em algo, em um padrão específico, que normalmente vai ser uma string para você exibir ou para você passar para uma outra parte do sistema, ou é você recebendo nesse formato estranho, tá? Entre aspas mesmo, e passando para uma data válida que você vai guardar no banco de dados, calcular, jogar em um arquivo, não importa, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai ver isso com mais detalhes. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a todos. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Como eu sempre peço, não esqueçam, pessoal, é chato, eu sei que é chato, mas é necessário
o YouTube ele lhe indica conteúdos que você clica como gostei. Então não esquece aí de dar o like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino e fazer tudo isso aí que o YouTube cobra para que o YouTube te mostre os meus próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado você que veio até aqui. Todos os meus contatos, ó, estão aí embaixo. Fique à vontade para tirar dúvidas e entrar em contato comigo. Pode demorar, mas eu respondo todo mundo, beleza, galera? Ó, um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.